Se eu disser a palavra mito, o que é que vem à cabeça? Histórias antigas, talvez? Deuses zangados? Fantasia? E se eu disser que os mitos são muito mais do que isso? E se em vez de serem fugas da realidade, fossem, na verdade, os projetos originais de como a humanidade constrói a própria realidade? Ok, vamos mergulhar nisto. Pois é, quando pensamos em mitologia, saltam-nos logo à cabeça figuras grandiosas, certo? E talvez a primeira seja Zeus, o rei do Olimpo. Ele não era apenas um deus, era a personificação do poder absoluto, empunhando o raio e governando os seus com uma autoridade que, segundo a Ilíada, ultrapassava a de todos os outros deuses juntos. Mas claro, nem só de deuses vive o panteão mítico. Nos cantos mais escuros da imaginação encontramos monstros inesquecíveis. Criaturas como a Quimera, uma fusão aterradora de leão, cabra e serpente, que cuspia fogo e no fundo dava forma aos nossos medos mais profundos e caóticos. E olha, estas histórias não são exclusivas de um povo, elas atravessam o mundo, da Grécia a terras bem mais frias. No panteão nórdico, por exemplo, temos Odin, o pai de todos, uma figura super complexa de sabedoria e guerra que não hesitava em trocar o seu trono por um disfarce para caminhar incógnito entre os mortais. E aqui chegamos à grande questão, não é? Será que tudo isto são apenas histórias antigas, contos fantásticos para entreter ou para assustar, ou será que servem a um propósito muito mais profundo e fundamental para a experiência humana? Bem, a resposta pode surpreender. É que os mitos são, muito mais do que fantasia. Na verdade, são ferramentas essenciais. São os mecanismos que as culturas usaram para explicar o universo, para manter as suas sociedades unidas e, talvez o mais importante, para mapear as complexas profundezas da nossa própria mente. Vamos começar pela primeira grande função, a de explicar as coisas. Muito, mas muito antes da ciência moderna, a humanidade usava os mitos para dar sentido a um mundo que era vasto e muitas vezes assustador. Eram, vá lá, os nossos primeiros projetos cósmicos. Há um termo para isto: cosmogonia. Estes são os mitos da criação, as primeiras e mais grandiosas tentativas da humanidade de responder àquela pergunta que nos assombra desde sempre: de onde viemos? Antes dos telescópios e da física de partículas, esta era a nossa ciência. E é aqui que vemos uma viragem fundamental. Com poetas como Hesíodo, os mitos deixaram de ser apenas histórias para se tornarem sistemas de explicação. Ele não estava só a contar uma história, ele estava, na verdade, a construir uma teoria sobre a origem de tudo, dos deuses, do céu e da própria humanidade. E o mais fascinante é que, quando olhamos para os mitos de criação de todo o mundo, começamos a ver padrões. Não são infinitamente diferentes, a maioria encaixa-se em alguns modelos principais. Temos a criação ex nihilo, a partir do nada, como no Gênesis. Temos o modelo do artesão divino, um Deus Faber, que molda o universo como um oleiro. E como vamos ver, temos modelos de sacrifício e de mistura de elementos. É como se a imaginação humana, perante a mesma grande questão, encontrasse respostas muito semelhantes. Vamos a um exemplo bem concreto disto. Na mitologia nórdica, o mundo não foi criado do nada. Foi construído a partir do corpo do gigante Ymir, depois de Odin e os seus irmãos o terem matado. Um exemplo perfeito do padrão do sacrifício. Mas os mitos não explicavam só o início de tudo. Eles também davam sentido às pequenas coisas do nosso mundo. São as chamadas histórias etiológicas, as histórias do porquê. Porquê é que as estações mudam? Bem, a resposta está na comovente viagem de Perséfone ao submundo. Porquê é que existe o loureiro? A explicação está na trágica fuga de Dafne, de Apolo. Cada fenómeno natural tinha uma história, o que tornava o mundo um lugar com lógica e significado. Ok, então o mito explica o mundo, mas o trabalho dele não acaba aí, nem de perto. Ele passa a moldar a forma como vivemos nesse mundo. E isto leva-nos à segunda grande função, os mitos como a cola que une as sociedades. Eles não são só para pensar, são para fazer. E aqui entra um conceito-chave, a ligação entre o mito e o ritual. Como os antropólogos definem, o ritual é a ação que dá vida ao mito. Pensem nisto. Se o mito é o guião, o ritual é a peça de teatro que o torna real e importante para toda a comunidade. Peguemos na história do Minotauro. Isso é o mito. Mas a ação, o envio anual dos jovens de Atenas para serem sacrificados, era o ritual que reforçava o poder de Creta sobre Atenas. A história justificava a ação social. E é assim que os mitos se tornam, literalmente, a cola que une uma sociedade. Eles constroem uma realidade partilhada. Pensem bem, as nossas leis, as nossas hierarquias, os nossos costumes, todos eles precisam de uma história de base que os justifique, uma narrativa que todos aceitem como verdadeira. Essa narrativa é o mito. Ele cria o consenso que torna a vida em sociedade não só possível, mas coerente.
Um exemplo perfeito disto é a jornada de Teseu para Atenas. Não é só uma história de aventura, é um tratado sobre justiça. Ele não se limita a matar os bandidos que encontra. A Ciron, que atirava as suas vítimas de um penhasco, ele faz exatamente o mesmo. A Procusto, ele impõe o tormento da sua própria cama de ferro. É a lei do olho por olho, ensinada não num código de leis, mas através de uma história inesquecível. Uma lição poderosa sobre justiça retributiva. Então, se os mitos nos ensinam a viver em sociedade, eles também nos ensinam a viver conosco próprios. E isto leva-nos à sua terceira e talvez mais pessoal função: servir como espelhos do nosso mundo interior, mapeando a própria psique humana. E a palavra-chave aqui é arquétipo. São aquelas personagens que se repetem em mitos de todo o mundo. O herói, a grande mãe, o velho sábio. Eles representam partes fundamentais da experiência humana, que todos nós reconhecemos. De todos estes arquétipos, talvez o mais complexo e fascinante seja o do trapaceiro. Ele é o caos, a astúcia, aquele que quebra as regras. Mas aqui está o paradoxo. Ao perturbar a ordem, ele é muitas vezes o catalisador da mudança e da inovação. É a força disruptiva que impede que as coisas fiquem estagnadas. E esta figura do trapaceiro está por todo o lado. É Hermes na Grécia, o bebé divino que rouba gado no dia em que nasce, é o caótico Loki no mundo nórdico, é Anansi, a aranha astuta, em África, e o coiote sagaz em muitas culturas nativas americanas. O facto de tantas culturas, sem qualquer contacto entre si, terem criado uma personagem tão parecida, diz algo muito profundo sobre a nossa necessidade de reconhecer e integrar tanto a ordem como o caos. E se o trapaceiro representa o caos que inova, os monstros representam o caos que aniquila. Eles dão um rosto aos nossos médios mais profundos. A Quimera ou o terrível Tifon, o monstro flamejante de 100 cabeças, não são só bestas aleatórias, são a personificação do terror primordial, do caos que ameaça engolir a frágil ordem que tanto nos esforçamos por construir. Então, onde é que isto tudo nos deixa? Bem, na conclusão de que os mitos não são relíquias poeirentas do passado. São uma tecnologia humana fundamental, tão relevante hoje como sempre foi. A ideia fundamental é esta: a criação de mitos não é algo que os povos antigos faziam, é algo que os seres humanos fazem. Ponto final. Nós continuamos a criar narrativas que explicam o nosso mundo, que unem os nossos grupos e que exploram quem somos. E isto leva-nos a uma pergunta final e inevitável. Se criar mitos é algo que nunca deixamos de fazer, então talvez devamos olhar para as grandes histórias que a nossa cultura conta sobre si mesma, sobre o progresso, a liberdade, o sucesso. Será que não estamos, neste exato momento, a viver dentro de mitos modernos? A questão não é se temos mitos, mas sim quais são os mitos que nos definem agora.